Meus amados irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos todos, de fato, a essa casa de Deus, para esse culto de ensino da palavra do Senhor, o nosso seminário de crescimento espiritual. Graças a Deus pelos visitantes, com o vereador, outras autoridades, casal que chega lá, o pastor Silval, que é um pastor muito conhecido nosso. É um grande ministério ali em Brasília e no Brasil. Bem-vindos, Deus abençoe. Todos os demais. Pastor Isaías de Grama Ambete tiveram uma temporada fora aí, tanto em Minasul como no Piauí, Bahia. E hoje eles estão de volta, Pastor Ladislau, sua esposa, bem-vindos, Nossos missionários há muitos anos em Córdoba, 900 quilômetros, mais ou menos, depois de Buenos Aires, Muito bem, um trabalho muito abençoado. Meus irmãos, estando todos em pé, vamos logo ler a palavra de Deus, na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, os versos 8 a 18. Romanos 10, 8 a 18. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe. Meus irmãos, eu sei que a maioria aqui tem acompanhado durante todo o mês de abril, desde a primeira terça-feira até hoje, que é a última terça, essas ministrações que estamos realizando aqui, sobre evangelização, evangelismo, obra missionária, missão da igreja, o papel da igreja diante do desafio de Jesus, que subindo aos céus, confiou à igreja essa missão de proclamar as boas novas de salvação. Ele não escolheu outro povo, Escolheu a igreja, edificou a igreja com esta missão. No Antigo Testamento, Deus levantou a nação de Israel para ser a guardiã dos oráculos de Deus. E através de Israel, Deus tinha a intenção de tornar-se conhecido no mundo inteiro. Deus levantou aquele povo com essa missão. Claro que Israel cumpriu em parte
o projeto de Deus, porque o Deus de Israel tornou-se conhecido, né? Temido em várias nações do mundo. Mas Israel falhou. Embora Deus lhe tenha confiado as grandes revelações, né? Porque Deus falou aos pais, pelos profetas, eles receberam então a revelação que até então era possível, né? Da parte de Deus. Mas Israel não cumpriu a contento o desígnio de Deus, a missão que Deus tinha confiado. Então Jesus vem e levanta um outro povo, né? Um mistério que estava oculto em todos os séculos, mas foi revelado nos últimos tempos, que Deus iria fazer a obra através de um novo povo. De gentios e judeus, Deus ia formar um novo povo, que é a sua igreja. E através da igreja, tornar-se conhecida a sua glória, o seu poder, o seu grande nome. Israel falhou, a igreja não pode falhar. Por isso que estamos aqui ministrando dia após dia, ano após ano, sempre na história da igreja, chamando o povo de Deus à responsabilidade, para a gente não cair no mesmo fracasso, né? Israel, que não cumpriu cabalmente os desígnios de Deus. Então, eu quero falar hoje que nós não podemos deixar de pregar as boas novas. Os apóstolos, pressionados pelas autoridades judaicas no começo da igreja, lá nos tempos primitivos, que literalmente, né, os proibiu de falar de Jesus, de falar das coisas de Deus, de anunciar o Evangelho. Mas eles não deram nenhuma esperança para aquelas autoridades, né? Na hora, eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Veja a consciência dos apóstolos, a segurança deles, né? O quanto ele tinha abraçado essa causa, embora diante de ameaças, de proibições. Nós não podemos, veja aí, né? Nós não devemos, nós não podemos abrir mão. É uma missão que nós temos na terra. Deixar de falar do amor de Deus, de Jesus, jamais. Não serão vocês que vão impedir a todos nós de proclamar as boas novas de salvação. Então, já desde o começo, a igreja tinha oposição contra a pregação do Evangelho, porque por trás das autoridades, por trás do mundo religioso caído, estava Satanás, que queria minar a igreja, o começo da história, matar no nascedouro, né? Mas graças a Deus aqueles homens eram convictos. Essa convicção a igreja não pode perder. Não adianta, e nunca adiantou no curso da história, impérios, né? Grandes nações, sistemas, ideologias, todo mundo contra o Evangelho. Vocês viram no carnaval, eu não assisti, mas eu tenho lido. Todo carnaval é uma festa da carne, que está a serviço do diabo. Por trás daquela organização, daquele sistema, daquela apresentação está o diabo. Mas agora foi declarado, né? O carnaval deste ano, ele foi, na verdade, uma defesa, não é? Uma defesa das religiões africanas, de Exus, de demônios, não é? Não tiveram vergonha de assumir que a temática, o enredo de todas as escolas de samba era exatamente exaltar, não é? Esta macumbaria, feitiçaria, toda a obra do mal percorreu a Marquês de Sapucaí. Então está tendo um enfrentamento muito grande. E a imprensa vem e pega aquilo e divulga como nunca. É um massacre. Mas aqui estamos levantando a igreja em nome de Jesus para não temer essas situações e continuar proclamando Jesus, Jesus, Jesus. Mas sempre foi assim, né? Nós não vamos deixar de falar do que temos visto, né? E ouvido da parte de Jesus.
Meus irmãos, o texto que eu li aqui vai dizer o seguinte: quão suaves, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, que proclamam boas notícias, novas de grande alegria para todo o povo, que proclamam o Evangelho, as boas novas. Olha, quão formosos são os pés, meus e seus, que saem não para derramar sangue, saem não para fazer o mal, que caminha, que testemunha, que anda, para anunciar boas notícias, boas novas, coisas boas. Os pés são formosos, né? Eles caminham, e quanto mais caminham, mais belos vão ficando, mais lindos, os pés daqueles que caminham para proclamar boas notícias. Quanta gente hoje circula o mundo inteiro para lá e para cá, uma agitação da população, da humanidade, mas geralmente estão procurando o mal do próximo, é a destruição de alguém, desconstruir o outro, passar o outro para trás, não é? Está querendo diminuir o próximo, fazer o mal, caminhando para fazer o mal, para derramar sangue. Não tem nenhuma beleza nesses pés, não são suaves, não é? Quão formosos são os pés dos missionários, dos evangelistas. Quando você caminha da sua casa até um outro lar para levar o Evangelho, quando você cruza essa rua aqui para do outro lado falar de Jesus, Deus olha e vê, são formosos os pés do meu servo, da minha serva. Só por isso já bastaria, né? Para a gente caminhar essa caminhada do evangelismo, da prática do evangelismo. Mas olha, o texto vai dizer o seguinte: não haverá fé sem pregação. Como vão crer naquele que não ouviram? Como vão adorar aqueles que não conhecem, aqueles que eles não conhecem? Não haverá fé sem pregação, porque o versículo 14 diz isso, mas o 17 fala que a fé vem pela pregação. Paulo ensina muito bem isso aqui. Não haverá fé no coração da humanidade, do homem e da mulher, se não houver a pregação, porque a pregação é que gera fé, e não é qualquer pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, através dessa palavra que gera fé no coração das pessoas. Porque é que nós não podemos deixar de pregar, de anunciar? É porque a minha pregação, se ela é autêntica, evangélica, cristocêntrica, pode saber que ela vai gerar fé no coração do ouvinte. Não tem outro jeito, né? Nada produz a fé salvadora, a não ser a pessoa conhecer Jesus, conhecer a graça de Deus, conhecer o amor de Deus. Até nós os crentes, né? A gente vai ficando assim meio que reticente em relação a muitas coisas, mas de repente chega alguém e testemunha do milagre, né? De uma cura. Aí você volta a confiar, né? Olha, Jesus cura mesmo, né? Ele batiza com o Espírito Santo, ele liberta mesmo. O irmão está dando testemunho aqui, ele é o mesmo. O testemunho é muito bom para poder aumentar a nossa fé, para agigantar a fé no coração dos crentes, né? Não é assim? Você está com um problema aí difícil, uma doença, algo que parece que não tem solução, mas levanta uma pessoa e dá um testemunho exatamente daquilo que você está precisando. No outro dia você está com uma bênção na mão. Gerou fé no seu coração. Devemos continuar pregando, porque não haverá fé sem pregação, e a pregação é que gera fé. Não haverá conversão sem pregador. Olha, irmão, que não falte pregador. Deus, na verdade, nunca ficou sem testemunho nessa terra. Em todo o tempo ele tem uma voz falando por ele. Todo o tempo. E graças a Deus por isso, né? Até no período interbíblico, que houve um aparente silêncio de Deus,
quase 400 anos, mas lá estava a palavra escrita, né? Lá estava o Antigo Testamento, os salmos, os profetas falando, né? Deus nunca ficou sem testemunho, porque Ele sabe que não haverá transformação, conversão, sem que haja pregador. Olha, irmão, tem na escala ministerial da igreja a função de evangelista, né? Que nem é um cargo, uma atividade, uma função, uma atividade que Deus levanta uns com esse dom de evangelista. Mas, em termos gerais, irmão, todos nós somos evangelistas. Todos nós fomos chamados para sermos evangelistas. Se você nunca tiver uma graduação ministerial, ao ponto de ser chamado de missionária, de evangelista, de pregador, saiba que Jesus conta com você. Não tem o nome, mas tem o dom, tem a graça, tem a responsabilidade, sente a obrigação, como Paulo falou, sobre mim foi imposta uma obrigação de pregar o Evangelho. Porque não haverá transformação, conversão, se não houver pregador. O que prega, já falamos, prega a palavra, não é? Não suas ideias, seus pensamentos, suas ideologias, seus achismos. Prega a palavra de Deus. Glória a Jesus. Não haverá pregação sem autorização. A igreja tem direção. A igreja tem ordem. A igreja vive debaixo de legalidade. Como pregarão se não forem enviados? Não é uma coisa, por mais bem interessado que alguém esteja, intencionado, não é de moto próprio. Até para o ministério a Bíblia diz lá: ninguém toma para si essa honra, senão aqueles que são chamados por Deus como Arão. Como pregarão se não forem enviados? Eu posso estar ardendo de vontade, mas eu tenho que ir debaixo da legalidade. Pessoas que são sábias, tementes, respeitosas, entendem o que é evangelho, o que é Bíblia, até para dirigir um culto na casa de alguém, ele comunica a autoridade espiritual sobre ele. Mas eu estou pregando o evangelho. Jesus mandou, o pastor fala que tem que ir. Você pode não ser bem sucedido se você for sem cobertura espiritual, sem ter legalidade para ir. Paulo saiu por ordem de Deus. Separa Barnabé e Saulo para pregar. Eles saíram pregando, mas saíram na direção de Deus, né? Não ia para qualquer lugar que ele queria, não. Ele ia para onde Deus mandava, para onde permitia. Há uma passagem na Bíblia que Paulo intentou pregar na Ásia, o Espírito Santo proibiu. Vou pregar em Bitina, o Espírito Santo não deixou. Parece uma incoerência. O Espírito Santo vai, mas vai na minha direção, vai na legalidade, vai aonde Deus mandar, vai aonde Deus te orientar, vai com cobertura espiritual. Não fica montando um rancho de profeta fora da legalidade, fora da autorização. O demônio vai entrar no meio desse negócio. Até para dirigir um culto doméstico, você precisa ter autorização. Eu vou lá, não é? Porque o diabo é assim: eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, né? E você? Quer dizer, ele respeita Paulo, né? Eu estou aqui porque meu pastor me autorizou, meu líder de departamento me autorizou. Eu estou aqui debaixo de uma legalidade. Porque é assim que Paulo ensinou, né? É assim que a palavra de Deus ensina para nós. E quando a pessoa vai nessa direção, você lembra que quando Cornélio teve aquela visão e mandou chamar Pedro, né? Pedro resistiu, né? Não tem direção para ir não. Aí o Senhor falou com ele: vai,
acompanhe esses soldados aí, esses varões, porque fui eu que enviei. Pode ir, Pedro. Mas Pedro era um pastor, um homem revelado, um apóstolo. E ele, de iniciativa própria, eu não vou, não. Foi difícil Deus convencer para ir, né? Até que o Senhor falou, não temas, pode ir. Ananias era um homem super revelado. E Deus falou, você vai orar por fulano, na rua direita, na casa do Simão. Vai e ora, eu estou mandando você ir. É um vaso escolhido, levar o meu nome perante os gentios. Só depois que Deus realmente falou firmemente com ele, é que ele foi. Tem gente que sonha e já vai. Imagina que Deus está mandando eu abrir, fazer, não sei o quê, e Deus mandou. Mas mandou através de quem? Qual voz? Pode ter uma certeza, irmão. Ovelha é que gera ovelha. Jesus enviou, a igreja envia, o Espírito Santo envia, e a pessoa precisa esperar a autorização de Deus, né? Ovelha gera ovelha. A palavra não falha. Olha, então a palavra falhou em relação a Israel? Israel não converteu, não mudou, não foi salvo. Irmãos, não foi a palavra de Deus que falhou, mas sim a reciprocidade de Israel. Israel que não recebeu a palavra. Mas Deus falou, madrugando, levantando profetas, eu falei com vocês a minha palavra. A palavra é poderosa. Não foi a palavra de Deus que falhou em transformar Israel, em salvar aquela nação. Quero repetir aqui, quem falhou foi a reciprocidade de Israel, que não recebeu. Até o Evangelho de João 1:12 fala lá, né? Jesus veio para os seus não o receberam. Então não foi o amor de Deus que falhou, não foi o enviado de Deus que falhou, foi o povo que não recebeu. Hoje a igreja está com a missão, uma voz profética de falar. Agora, irmão, a palavra não falha. Quem falha é o povo em não receber. Aí não é culpa nossa, né? Israel ficou sem desculpa. Reis, profetas, homens, mulheres de Deus, madruguei, falei por sonho, por anjo, falei. A igreja tem que falar, é a voz de Deus, a boca de Jesus falando. Um dia na eternidade, ninguém vai ficar escusado. Me tenha por escusado, eu não ouvi, você ouviu e não teve recíproca da sua parte. Você ouviu e não recebeu. Você ouviu e seu coração ficou duro, mas você ouviu. Por isso, irmão, falemos, quer ouçam, quer deixam de ouvir. É falar com seu parente, com seu irmão, com seu cunhado, com seu tio, com seu colega de trabalho. Fala. Proclama a palavra não falha. E geralmente, quem aceita a palavra, e geralmente não sempre quem aceita a palavra, ele recebe a salvação. Porque a salvação é uma coisa muito simples, né? Paulo começa aqui, olha, salvação é coisa descomplicada. Com o coração se crê para a justiça, não é boas obras, não é penitência, não é circuncisão, não é alimentos tais e tais, né? Não, com o coração se crê para a justiça, para ser justificado, e verbaliza, com a boca se faz confissão para a salvação, porque todo que crê em Jesus é salvo, e quem crê não é confundido. Simples assim, né? Simples. Não, mas eu achei que tinha que fazer mais. Não tem que fazer mais nada. Paulo descomplicou a questão aqui. Até eu falei outro dia que das doutrinas bíblicas, a mais fácil são as doutrinas da salvação.
Deus simplificou isto, para ninguém dizer eu não entendi. Eu não entendo escatologia, doutrina da vida cristã um pouco complicado. Uns falam que pode, outros falam que não pode. Mas salvação não, é simples. Com o coração se crê, com a boca confessa, está salvo. Glória a Jesus. Façamos agora a nossa parte, quer ouçam, quer deixem de ouvir. A pregação nunca falha, mas sim a reciprocidade das pessoas, porque a Bíblia diz que a fé não é de todos. Pode pregar, a pregação gera fé, a fé vem pelo ouvir, mas tem gente que vai ouvir a vida inteira e não vai botar a fé para ser salvo. Problema. Alguém falou o seguinte: não é somente com a pregação que as almas se salvam da perdição, mas com a vida do cristão, né? Deus tem 3 tipos de palavras que Ele está falando com o mundo. Deus fala através dessa palavra aqui, ó. A Bíblia é a palavra de Deus, digna de toda aceitação, boa para tudo, diz Paulo, né? Então aqui está a boca de Deus, ó. Alguém falou o seguinte: você fecha esse livro, é um livro, você abre ele, é a boca de Deus falando. Deus fala através da palavra viva que é Jesus. Ele falou pelo Filho, né? Jesus é o verbo de Deus. Essa é a palavra. Mas tem uma outra palavra que é a vida dos cristãos. Via de regra, esse mundo aí fora, irmão, não lê Bíblia, não olha para Jesus, mas fica acompanhando o nosso testemunho. Por isso que Jesus falou em Mateus 5, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Quanta gente já se converteu, irmão, porque não pôde contra a fé de um crente, contra o testemunho dele, contra a vida reta, justa dele, né? Já contei aqui um fato, e repito isso sempre, porque aconteceu com alguém aqui de Campinas. A moça trabalhava numa empresa, e o dono da empresa falou: olha, o banco está fechando, corra lá para você descontar esse cheque aqui. Mas você tem que falar que você vai depositar, porque depois que o banco fecha, se vai depositar, o guarda deixa você entrar para depositar. Aquilo antigamente que não tinha nada desse negócio online, né? Tinha nada disso, tudo era manual, muito difícil. Você vai dizer para o guarda e para o pessoal que te procurar que você vai depositar, mas na verdade você chega no caixa, depois de estar lá, você vai sacar esse dinheiro aqui. E ela era uma serva de Deus, o homem não era. Quando ela chegou, o guarda, a porta fechada, e ela falou: moço, é o seguinte, eu trabalho numa empresa aí, o dono mandou eu vir aqui falar o seguinte, que eu vou depositar um dinheiro, mas eu vim aqui com esse cheque para sacar, para descontar esse cheque. Eu não posso mentir. Eu sou uma serva de Deus, sou uma crente em Jesus. Irmãos, não duvidem. O guarda começou a chorar. Falou: menino, eu sou um presbítero desviado. E diante dessa postura, eu quero fazer um compromisso de voltar para Jesus agora. E abriu a porta: vai lá e desconta esse cheque. Tem coisa que impressiona, né? A nossa vida, irmão. Paulo falou que é uma carta escrita, né? Pelo Espírito de Deus, lida por todos. É igual o outro lá, né? Tinha uma casa lá, ele escreveu: propriedade de Deus, propriedade de Jesus. O vizinho escreveu embaixo: mas deve estar alugada para o diabo.
Devemos semear em todo tempo e em toda circunstância. Veja aí Eclesiastes, eu não citei nenhum versículo, citei, mas não li, não pedi para ler. Eclesiastes 11, o 4 pula o 5 e vai para o 6. Quem somente observa o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca cegará. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousa a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ele está dizendo para nós, irmão, que nós precisamos pregar a palavra, anunciar as boas novas, fazer a obra de Deus em todo tempo e em toda circunstância. Quem observa o vento, fica olhando para o vento, movimento, barulho, né? Ameaças, tempestades, oposição. Mas aí, quantas vezes lá, os valentões levantam, autoridade, gente daqui, vizinho, aqui não, né? Aqui não. É uma cidade lá no Piauí, Zé me contou lá. Eles compraram um lote, no dia do lançamento da pedra fundamental, os irmãos foram para lá, o vizinho ficou bravo. Aqui não vai construir igreja de crente de jeito nenhum perto de mim. E aí liga para o pastor Antônio, lá em Minasul, como é que faz? O homem não deixa lançar a pedra. Sai daí. Sai daí. Pouco tempo depois, o prefeito ficou sabendo da história, doou uma área, está lá até hoje, Santa Rita. Doou uma área lá, irmão, tem uma quadra quase. Eles tinham um lotinho só. Doou uma quadra, está lá o grande templo, espaço enorme para tudo que quiser lá. Quem fica olhando as nuvens, não colhe, né? Não colhe. Pela manhã semeia as tuas sementes, quer dizer, você está jovem, irmão? Prega o evangelho. Semeia a semente do evangelho. Está velho? Não repousa a tua mão. Continua semeando. Falando de Jesus, semeando o evangelho, a mão cheia. A todo lado, em toda circunstância. Paulo um dia falou o seguinte, gente, presta atenção. Eu prego o evangelho há muitos anos. E na maioria das vezes eu prego com liberdade. Vou de cidade em cidade, sinagoga em sinagoga, tem perseguição. Mas agora eu estou preso. Me prenderam. Estou algemado com um segurança aqui romano. Mas preste atenção que Paulo falou. Porém, a palavra de Deus não está presa. Circunstância favorável, prega. Mas não está favorável a pregar? Você está com um problema, está preso a um problema, a uma doença, a uma crise financeira, a uma oposição, a uma dificuldade de família. Vai parar de falar de Jesus, do amor de Deus? Eu estou preso numa situação difícil mesmo, né? Que parece que todo mundo olha para mim, você tem razão de não estar indo na igreja, você tem razão de não estar falando de Jesus, seu problema é grande. Não, eu estou preso, mas a palavra não está presa. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, quando a gente está preso a uma situação assim, é até melhor você gerar filhos para Deus. Paulo gerou filho na prisão, né? Ele escreveu, filho que eu gerei nas minhas prisões, filho que eu gerei. Eu estava até lembrando de Richard e o Brand. Ele ficou 14 anos preso em cadeia comunista, e os comunistas colocavam os guardas para vigiar a prisão dele. 24 em 24 horas trocava a guarda. Porque eles descobriram que ele estava ganhando um soldado a cada 24 horas para Jesus, o pastor, preso. O guarda chegava para vigiar e ele ganhava o guarda. 24 horas vinha o outro, ele ganhava o outro também para Jesus. Aí vamos trocar a cada 6 horas. Aí ele fala, ficou melhor. Porque a cada 6 horas eu ganhava um soldado para Jesus. Aleluia. Ficou melhor.
Não se prega sem paixão pelas almas, irmão. Jesus era um apaixonado, falamos isso aqui no passado, né? Eu fico encantado quando João registra que Jesus estava em Jerusalém, queria voltar para Galileia, e está lá: era-lhe necessário passar por Samaria. Depois você vai lendo o texto e descobre por que essa grande necessidade de Jesus passar por uma estrada que não era normal, que não era comum, não é? Talvez a mais distante, mais difícil. Ele poderia percorrer sempre aquele litoral que ele fazia mesmo ali, Jericó, e subindo para Galileia, ali, imaginando o Rio Jordão, o Mar da Galileia. Não, era necessário passar por Samaria. Sabe por quê? Você sabe. Porque tinha lá uma mulher sedenta, faminta, que precisava ter um encontro com Jesus. Eu vou lá, né? Isso era amor pelas almas, paixão pelos perdidos. Você dá uma volta muito grande, ou enfrentar oposição de samaritano, como já tem acontecido outras feitas, que nem recebeu Jesus nas aldeias lá. Agora ele vai lá. Paixão, sem amor pelos perdidos, sem saber o valor de uma alma, que as almas custam lágrimas. Até Jesus chorou. Jesus era um apaixonado. Eu citei outro dia sobre D.L. Moody, né? Moody, um grande evangelista que ganhou 2 bilhões de almas para Jesus. Ele tinha um propósito de não passar nenhum dia sem falar de Jesus, nem que seja para uma alma só. Todo dia eu tenho que pregar para alguém. Propósito. Belo dia, ele envolvido na tarefa da igreja, correndo para lá e para cá, não é? No ativismo religioso, que todos nós estamos sujeitos. Quando ele deita na cama lá pelas tantas, bate, meu Deus, hoje eu não falei de Jesus para ninguém. Levantou, arrumou, abre a porta, chuva, à noite. E ele ficou, daqui a pouco vem um moço, um senhor, com um guarda-chuva, né? Passando em frente à casa dele. Ele: moço, me dá uma carona aí. Entrou debaixo do guarda-chuva. E ele só conta que no 3º quarteirão, aquele moço já estava chorando, aceitando Jesus. Eu quero terminar lendo aqui frases de grandes missionários do passado, que mostra o amor, a paixão, o que ia na alma desses homens, e não pode fugir da alma da igreja hoje. Alguns deles. John Knox orou: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. E Deus deu a Escócia para ele. Ele ganhou aquele país. Whitefield lutava com Deus: se não queres dar-me almas, retira a minha. John Bunyan declarou: na pregação não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Mateus Henry: sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Mais uma vez, Moody: usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-a com a tua graça. Henrique Martin, ajoelhado na praia da Índia, onde fora como missionário, dizia: aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. John Mackenzie, ajoelhado à beira do Losse, clamava: ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Brian Hyde, missionário na Índia, suplicava: ó Deus, dá-me almas ou eu morrerei. David Brainerd falava: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me até os confins da terra, envia-me aos selvagens habitantes das selvas, envia-me para longe
todo o conforto terrestre. Envia-me mesmo para a morte, se for para o teu serviço e para o progresso do teu reino. Ele mesmo escreveu: lutei pela colheita das almas, multidões de pobres almas. Lutei para ganhar cada uma, e isso em muitos lugares. Sentia tanta agonia, desde o nascente do sol até o anoitecer, que ficava molhado de suor por todo o meu corpo. Mas, ó meu querido Senhor, o meu querido Senhor suou sangue pelas pobres almas. Com grande ânsia, eu desejava ter mais compaixão. John West encontrava-se nas noites mais frias, prostrado no chão, chorando e lutando com o Senhor por seu povo. Quando sua esposa implorava que explicasse a razão de sua ânsia, respondia: tenho que dar conta de 3.000 almas e não sei como elas estão. Richard Baxter: não me lembro de nenhum pecado do qual minha alma, minha consciência me acuse e me julgue, tanto como de ter feito tão pouco pela salvação da alma dos homens, de não ter me empenhado mais fervorosa, intensamente na sua conversão. Joy Blanco: você não toma a decisão de empenhar-se em levar homens a Cristo, você escolhe a Cristo e imediatamente encontra-se nessa atividade. William Booth: algumas pessoas gostam de viver envolvidas pelo som do sino da igreja ou da capela. Eu prefiro gerenciar um poço de salvamento a um passo do inferno. David Brainerd: para mim, não importa onde ou como vivi, ou que dificuldades atravessei, contanto que tenha ganho almas para Cristo. William Burns: o anseio do meu coração seria, antes de morrer, poder circundar o mundo e fazer um apelo à salvação aos ouvidos de cada criatura. Thomas Collins: a coisa mais solene de minha vida será salvar almas. Philip Doddridge: anelo pela conversão de almas com mais intensidade do que qualquer outra coisa. Richard Haldane: não pode ser cristão um homem que não se preocupa com a salvação dos outros. Matthew Henry: creio que seria felicidade maior para mim ganhar uma alma para Cristo do que montanhas de prata e ouro para o meu próprio proveito. John Henry: a alegria de ganhar uma alma é indescritível. Quando ganhamos uma alma, ficamos possuídos de paixão pelas almas. Ganhe uma, você desejará ganhar uma multidão. C.S. Lewis: a salvação de uma única alma é mais importante do que a produção ou preservação de todas as epopeias e tragédias do mundo. Spurgeon: antes que o sol se ponha, pense em algum ato que leve à conversão de alguma pessoa, execute-o com todas as suas forças. Ainda Spurgeon: se alguém me dissesse, uma pessoa deixou 20.000 libras esterlinas para você, eu não daria a isso o menor valor, comparativamente à alegria que senti quando me disseram que Deus havia salvo uma alma por meio do meu ministério. Spurgeon: os que ganham almas precisam ser primeiramente aqueles que choram por elas. Nicolau Ludwig van Zinzendorf: nossa alegria até morrermos será ganhar homens para o Senhor. John Wesley: temos um negócio nessa terra: salvar almas. E eu termino e peço que fiquem em pé. Moody, o grande evangelista do século XIX, ouviu casualmente alguém dizer: nossa época ainda está para ver o que Deus pode fazer usando um homem cuja vida seja inteiramente comprometida com Ele. Moody disse: eu serei esse homem. E por meio da vida de Moody, multidões se converteram a Cristo. Embora seja muito inspirador ler e ouvir histórias de dedicação como essas, é chegado o tempo de escrevermos a nossa própria história.
É chegado o tempo de deixarmos nossa marca de esperança neste mundo escurecido pelo pecado. O que você tem feito para salvar almas? Tem se preocupado com o destino de seus semelhantes? Talvez você não precise deixar sua nação passar privações ou virar um Marte. Ao seu redor há pessoas carentes de Cristo, pessoas desorientadas, sem uma causa pela qual viver, pessoas que procuram o sentido da vida. Por que não fazer a diferença para essas pessoas? Por que não compartilhar a Cristo? Faça o que deve ser feito. Mude vidas, ganhe almas.